Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero apresentar para vocês as funções e a mentalidade do analista de licitação. Este profissional é muito procurado atualmente, sempre nós falamos em licitação pública, só que ultimamente nós estamos passando por um processo de transição da lei antiga 8666 de 93, ficou aí no mercado 30 anos, e agora com a nova lei, a 14133 de 2021. Uma lei que vem trazendo inovações, vem trazendo a governança aí como base nas licitações, seja boas práticas nas compras e contratações públicas. A lei nova, ela inclui uma modalidade de licitação que é o diálogo competitivo, exclui modalidades de licitação da 8666 de 93, que era o convite e a tomada de preço. Enfim, diversas inovações tecnológicas, diversas questões, diversas informações, princípios atinentes a essa matéria, que vem aí, lógico, em necessidade, né, do avanço em todos os sentidos, né, nas compras e contratações públicas. Inclusive, nós estamos falando aqui de uso do dinheiro público para atender, para concretizar aqui as políticas públicas. Então, onde você verificar, dentro de qualquer órgão, vai haver uma política pública. E nós sabemos que a administração pública tem um princípio maior do interesse público, né? Tem que viabilizar, né, esse interesse público. E as compras e contratações públicas é uma porta aí aberta, né, para diversas questões, né? E nós falamos aqui de oportunidades. Nós falamos aqui das diversas oportunidades que acontecem, que estão aí dispostas, né, para você, um analista de licitação que pretende trabalhar para uma empresa ou para várias empresas, ou para abrir uma consultoria de licitação, ou para você que já é um empresário, tem um CNPJ e pretende aí começar a trabalhar com licitação, aumentar os seus lucros, né, sair da zona de conforto e começar também, além de vender para o setor privado ou prestar serviços, também fazer a mesma coisa e vender produtos e prestar serviços para os órgãos públicos, né, que estão aí já precisando do seu serviço. Talvez tenha um órgão público, talvez tenha uma instituição aí do lado da sua casa que está precisando do seu serviço. Então, as funções do analista de licitação, qual que é a mentalidade que esse profissional deve ter, né? Vou passar aqui para um slide para demonstrar melhor para vocês, né? Para a gente poder entender melhor quais que são essas funções deste profissional. Este profissional que não precisa de ter uma profissão, uma formação superior, né? Se tiver uma formação superior, é melhor. Você vai conjugar a sua formação com a de empresário, né? Vender os seus produtos ou serviços. Um exemplo, se você é advogado, você pode prestar os seus serviços como consultor, dando assessoria jurídica, ou abrir uma empresa de qualquer segmento, né? Também para angariar aí clientes, né? Faturar, né? Vendendo para órgãos públicos. Também trabalhando nessa área, né? O advogado trabalhando na área aí como é, prestador de serviços, tanto administrativo quanto jurídicos. Nós sabemos muito bem que é uma lei que nós estamos tratando aqui. Então está aí o advogado para trabalhar aí, para fazer um recurso administrativo, uma impugnação, um mandado de segurança. Né? Um outro exemplo, o engenheiro que já trabalha aí na esfera privada, passar também a fazer os seus serviços para os órgãos públicos. Né? Uma pessoa aí que tem um material de construção, vender os seus produtos e serviços para o órgão público, né? Seja o que for, seja você um empresário, seja você um microempresário, né? Inclusive existem licitações exclusivas para microempresários, né? Então, o analista de licitação ele está sendo muito procurado. Hoje, se você entra aí no LinkedIn, né, em alguns sites de busca, né, você vê o tanto de empresas que estão contratando analistas de licitação com salários altíssimos. Por quê? Porque o analista de licitação ele faz parte do comercial da empresa. Ele que busca os contratos públicos, seja de uma contratação
por alguma modalidade de licitação, principalmente aqui do pregão, né, que abarca aí mais de 95% das licitações, seja por contratação direta. Então, o analista de licitação, ele tem diversas funções, né? E a gente tem que verificar aqui qual que é a mentalidade deste profissional. E aqui eu tenho algumas características nesse slide aqui. Quais são as características de um analista de licitação? Ele tem que ser proativo, estratégico, estudioso, organizado. Alguma das características. Só que tem outras características que é própria deste profissional. Eu falo aqui da proatividade porque ele busca por oportunidades, ele capta os editais, ele faz cadastro nos órgãos e plataformas, né? Ele faz conexão e com bons fornecedores, fecha preços e propostas com seu superior ou técnico. O que eu falo aqui da proatividade? O analista de licitação, ele vai no órgão, né? Ele faz os cadastros no órgão público, né? Antes do procedimento da licitação acontecer. Ele entra em contato com o departamento que vai solicitar aquele produto ou serviço para o departamento de licitação. Ele já conversa com o engenheiro, ele já conversa ali no setor de suprimentos, o que está precisando para aquele órgão. Para uma futura licitação ou uma contratação direta, ele já sai na frente. Então ele cadastra a empresa, né, numa prefeitura, num órgão, numa entidade, né, já vislumbrando ser contratado por contratação direta ou por uma licitação específica. Nós sabemos que existem os procedimentos auxiliares das licitações, né, pré-qualificação de licitantes e bens e serviços, né, cadastros. Então, esses instrumentos devem ser utilizados aí pelo licitante profissional, aquele licitante supremo, aquele licitante único que sabe usar todas as estratégias para vencer uma licitação e para firmar contrato com a administração pública. A gente não fala só em licitação, a gente fala em firmar contrato com a administração pública, porque são várias outras formas de você ser contratado ali para prestar serviço ou vender um produto para a administração pública em geral, né? O licitante também proativo, ele tem bons fornecedores com qualidade. Hoje as licitações vieram aí não somente com questão de menor preço, que isso não existe, mas qualidade, ciclo de vida do objeto. Tem a ver com depreciação, tem a ver com manutenção daquele aparelho, aquela máquina, né? É o que for melhor para a administração pública, inclusive com preço bom, né? Aí ele fecha a proposta, né, com seu superior, com o técnico. Então, o analista de licitação profissional supremo, né, que aprende o nosso método único aqui, né, ele vai lá, tenta, conhece o produto da empresa, conhece o serviço da empresa detalhado e ele conversa com os departamentos, com a contabilidade, com o departamento financeiro, com os técnicos, né? Ele conversa com todos, porque ele precisa de todos. Ele precisa de um balanço patrimonial, ele vai na contabilidade. Ele precisa de fazer pagamento de taxas, ele vai no financeiro. Ele precisa de conhecer o produto, o serviço, ele vai nos técnicos, no dono da empresa para fechar o preço, para fechar a proposta. Então ele tem que ser proativo. Ele tem que entender de toda a empresa, inclusive do produto e do serviço. Porque na hora de brigar pelo seu serviço, através de uma impugnação, através de um pedido de esclarecimento, de um recurso administrativo, seja qual for peça, qual a comunicação que ele vai ter com o órgão, ele vai ter que entender daquele edital e automaticamente casar o seu produto e serviço com aquele edital, né? Ele tem que ser estratégico. Ele busca contato com os órgãos antes da licitação. É isso que eu já estou te falando, usando os instrumentos auxiliares das licitações. Não somente participar de lances como aventureiros, como licitantes aventureiros, amadores fazem, né? Ele já vislumbra antes o contrato administrativo. Ele investiga contratos e sua execução, né? Para a gente saber aí, hoje existe a lei da transparência, para a gente saber se existe alguém que presta serviço para aquele órgão, quem que vende aqueles produtos para aquele órgão, que você se interessa, aí você vai fazer a investigação. Você vai buscar quem que fez aquele contrato naquele órgão, quem que vendeu aqueles produtos, quem que está fazendo aquele serviço naquele órgão. Então,
para você conhecer ali como que é o preço, o serviço, né? Então é um serviço bem mais amplo, né? Não é simplesmente esperar que as licitações cheguem para que você possa desenvolver aquele edital, né? Ele não baixa o seu preço para vencer, né? Ele usa os pedidos de esclarecimentos, ele impugna o edital, ele avia o recurso administrativo. Por que que ele não baixa seu preço? Porque ele quer ganhar, ele quer lucrar para a empresa, porque ele ganha uma porcentagem também, dependendo, né, do contrato que ele vai fazer com aquela empresa, né? Então, ele quer vencer com preço bom. Porque vencer com preço lá embaixo também, isso daí vai trazer problema ali na execução contratual. Então ele quer vencer com preço bom e com isso ele usa as estratégias. Ele conhece o seu produto, ele faz um pedido de esclarecimento para entender do produto, entender daquele edital, né? É muito estranho, às vezes, 50 páginas de edital, 100 páginas do edital e não ter dúvida nenhuma, né? Muito estranho isso para algumas pessoas, né? Engavetar o edital e não aproveitar o mais rapidamente, né, dele, entendendo, fazendo um resumo, né? Ele faz uma impugnação quando ele verificou ali alguma ilegalidade no edital, né? Utilização de modalidades incorretas, direcionamentos, inclusão ali de exigências que não são devidas, que simplesmente diminuem a competitividade. Isso daí é tudo motivo de impugnação do edital, né? Inclusive, essas peças de comunicação te aproxima do órgão público. Evita um direcionamento quando você impugna, quando você pede o esclarecimento, porque ali o órgão público, o diretor ou quem pensa em direcionar aquele edital, vai pensar muito bem quando você faz o seu pedido de esclarecimento, quando você demonstra que você tem a vontade, quando você quer participar daquela licitação, né? E os recursos administrativos, né, com a sua inabilitação, desclassificação, habilitação, inabilitação ou habilitação do seu concorrente, tudo cabe recurso, além de outros casos também, né, na parte aí na parte de cadastros, né, na hora que você vai fazer o seu registro ali no órgão, se você é impedido, cabe recurso, na parte contratual também cabe recurso, mas aqui, a princípio, né, no desenvolvimento aqui da licitação, aproveitar os recursos administrativos e responder os recursos, né, fazer as contrarrazões recursais. Então, tem que aprender corretamente todas as estratégias, tanto na fase interna da licitação, na fase ali de disputa e na fase contratual, né? O licitante também supremo, analista de licitação profissional, ele é estudioso, ele estuda toda a legislação, se capacita com as mudanças, inovações, leitura do edital de forma pontual e estratégica. Eu sempre falo, né, o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais capacitação, maior a sua mente vai ampliando para diversas oportunidades e aí você capta aquelas questões. Estudar leis exige, licitação exige a capacitação, sempre a atualização. Agora mesmo estamos tendo as mudanças na lei de licitação. Nós estamos vivendo um outro momento agora de licitação, por isso é que é um momento importantíssimo de se capacitar, né? Então, acompanhar as inovações, todas as mudanças, você tem uma lei complementar ali né? Eu sempre falo aí do microempresário. O microempresário tem que saber da Lei Complementar 123 de 2006. Ali tem diversos benefícios e preferências, inclusive para as licitações, né? Então tem que se capacitar, tem que acompanhar, né, a evolução, né, de acordo com o que está acontecendo aí nas licitações. A leitura do edital na íntegra e pontual e estratégica. Nem sempre você precisa de ler todo o edital, mas você tem que fazer uma leitura dinâmica para verificar e para não perder nada, fazer um resumo do que realmente precisa naquele momento ali, né? Então, ler o edital pontualmente, de forma correta, estratégica, para você não. Imagina você perder uma licitação porque você esqueceu de alguma coisa no edital. Né? Fazer o checklist de toda a documentação. Isso eu vou falar aqui no licitante organizado. Ele tem a documentação em dia. Ele antecipa a confecção de propostas, de declarações de planilhas de preços, faz o checklist da documentação e licitação. Então, nós sabemos que os prazos são muito curtos.
Hoje, para uma contratação direta, você tem 3 dias úteis. Para um pregão, você tem mínimo de 8 dias úteis para você apresentar a proposta, cadastrar a proposta ali na plataforma. Ou presencialmente, entregar, levar os envelopes. Então, você tem que estar organizado. Se você trabalha com mais licitações, fazer o checklist dessas licitações, né? Ter ali o controle das licitações e da documentação. Quando você for fechar o envelope ou então cadastrar sua proposta e documentação, fazer um checklist para verificar se está tudo ok, tudo correto. Né? Qualquer serviço administrativo é exigido isso, principalmente nas licitações. Manter ali tudo organizado, já com escopo, com esqueleto ali, é só mesmo depois completar. Quando você organiza a primeira vez, as próximas ficam muito mais fáceis. Então, aqui está algumas características, né, do licitante supremo, do analista de licitação profissional. É isso que tem que ser. Né? Afinal de contas, nós estamos buscando aqui contratos com a administração pública, parcerias, né? Órgão nenhum não quer parceiro que não tenha qualidades, né? Empresas que não tenham profissionais ali dentro que vão executar aquele serviço ou que vão entregar aquele produto de acordo com a necessidade do órgão, de acordo com o interesse público. Então, atentar para essas questões quando você pensar em trabalhar com licitação, quando você pensar em desenvolver projetos de licitação, porque licitação é coisa séria. E cada projeto de licitação, cada licitação é diferente da outra. Ali vai ter um órgão diferente, uma descrição diferente, um edital diferente, um pregoeiro, uma equipe diferente. Né? Então, assim, tudo é diferente. Então, cada projeto tem que ser tratado como único, né? Para você não ter problemas posteriores. E aqui nós falamos das funções, né, do analista de licitação supremo. Né? Ele faz cadastros nos órgãos, nas plataformas de disputas, ele faz a captação e interpretação de editais, formula propostas, documentos, organiza os seus documentos, participa dos lances. Então, desde a fase interna da licitação, ele vai cadastrando nos órgãos, porque ali pode ter uma contratação direta, que ele pode ser chamado. Ele participa da pré-qualificação de bens ilicitantes. Ele mostra para o órgão que ele é uma empresa, que ele vende aqueles produtos e serviços que, caso o órgão público precisar, ele imediatamente pode fornecer aquele produto e serviço, né? Ele faz todo o trabalho desde captação do edital, desde cadastros em várias plataformas, em vários órgãos, em várias entidades, nas plataformas de disputas, seja pública, seja privada, ele busca aquele edital, ele interpreta aquele edital, ele formula a proposta, organiza a documentação e vai lá e participa dos lances, da hora, da disputa. E ainda dá continuidade ainda, né? E se ele está lendo o edital, ele faz o pedido de esclarecimento de forma ali cordial, apontando corretamente aonde está o problema, qual que é a sua dúvida, qual item do edital. Então, ele é um conhecedor do produto e do serviço para que ele possa fazer o pedido de esclarecimento de forma concisa, correta, para que lá do outro lado também o pregoeiro, o agente de contratação, a equipe saiba muito bem de qual edital que ele está falando. Porque ali dentro do órgão tem vários procedimentos licitatórios, contratações diretas. Então, o pedido de esclarecimento já é a primeira, né, visão ali que o órgão público tem daquela empresa, como que ele está fazendo o pedido de esclarecimento. E isso já aproxima a empresa do órgão. Então, fazer um bom pedido de esclarecimento não exige formalidade, mas organização é diferente de formalidade. Né? Então vamos indicar ali qual que é o edital, onde que está o ponto, né? Qual é o órgão, qual que é o processo administrativo, onde que está a dúvida ali no edital, em forma de pergunta, agradecer antecipadamente. Aí sim, aquele órgão vai saber que existem empresas que têm qualidade, né? Que pode prestar aquele serviço ou vender aquele produto, né? Com qualidade ali para aquele órgão e atender a quem? Ao interesse público. Licitação é isso. Né? E você vendo ali alguma ilegalidade no edital, como já dito, fazer a impugnação e usar as estratégias de recurso administrativo. Não deixar,
né, de fazer este tão importante instrumento de comunicação e de defesa da sua empresa. E se não bastar, né, mandado de segurança para a via judicial. Nós, estudando aqui, nós já sabemos que as licitações está toda cobertada pela lei. Basta utilizar corretamente as ferramentas que a lei te proporciona. Eu não estou falando aqui de instrumentos auxiliares das licitações na fase interna, não estou falando aqui de estratégias de pedido de esclarecimento, impugnações e recursos, né? E também, qual a outra função? Ele auxilia, né, na execução do contrato, porque ele é conhecedor do serviço, ele é conhecedor do edital. O edital já vem com a minuta do contrato, então ele tem que interpretar aquela minuta do contrato e levar para quem vai executar o contrato e ajudar ali na execução do contrato, porque ali tem mapa de risco, vai ter a avaliação daquela empresa. Então, o analista de licitação, ele não se prende simplesmente ao departamento de licitação. Ele vai muito além, né? Ele busca a contraprestação do serviço quando não há o pagamento, porque ele faz a cobrança, né? Ele faz um ofício ali para o órgão, né? Ele busca ali no final o atestado de capacidade técnica, que é o resumo daquele contrato para que ele possa utilizar para outras licitações. Ele faz aí na fase de execução contratual o pedido de reequilíbrio econômico financeiro, quando está desajustado aquele valor, né? Ou seja, houve mudanças. Ele faz o pedido de reajuste, ele faz os aditivos contratuais. Então, o analista de licitação, ele auxilia na execução do contrato e trabalha muito, inclusive, na execução do contrato. E, por final, aqui também, isso aqui não tem a função de exaurir aí todas as funções do analista, que tem muito mais coisas, né? Nós sabemos muito bem dentro do serviço administrativo como que é, né? Mas ele trabalha com integridade em compliance. Isso que vem com a nova lei de licitação, a governança, a integridade, tá? A moralidade, porque nós estamos falando aqui de uso do dinheiro público. Licitação são procedimentos administrativos, né, que tem todo ali um procedimento para ser utilizado, seja das licitações, seja das contratações diretas, e tudo tem que ser formalizado, organizado. E, acima de tudo, tem que ser feito com moralidade, com integridade, né, porque precisamos de sair desse ranking alto de corrupção. Então é coisa séria. Então o analista de licitação ele trabalha com uma coisa muito séria, que é com dinheiro público, né? Então tem que prestar muita atenção. Nós sabemos dos ônus, mas nós sabemos dos bônus, né? Que é firmar contrato, buscar a contraprestação do serviço, o dinheiro, aumentar o lucro da empresa, mas também, se for feito erroneamente e de forma imoral, ilegal, né? Aí vem as questões. Nós estudamos aqui também na mentoria os crimes licitatórios, né? As infrações administrativas, né? E todas as questões que envolvem, né? O uso incorreto do dinheiro público. Isso eu falo tanto do lado das empresas quanto do lado dos órgãos públicos. Então, em compliance, né? Estar em conformidade com a lei, com as normas, com as regras. Isso quer dizer estar em compliance, né? E isso é inovação na nova lei de licitação. Enfim, não é inovação. Isso sempre houve. Só que agora está mais expresso na nova lei de licitação, a 14133 de 2021. E aqui, pessoal, passando para o slide, fiz uma cronologia aqui das fases da licitação para mostrar onde que o licitante está. Ele está em todas as fases. Normalmente a gente acha que o licitante está somente aqui na fase, né, externa da licitação, publicou o edital, ele pega aquele edital, trabalha nele, vai para a fase de documentação, organizar a documentação, propostas, lances e pronto. Não preocupa nem com recurso nem nada, só que o licitante ele está aqui na fase interna, na fase de planejamento também. Quando o órgão público pensa em fazer uma licitação, ele já tem que estar lá cadastrado. Porque pode haver uma contratação direta e não uma licitação. E chamar aqueles que estão cadastrados, né? As contratações diretas acontecem assim. Muitas pré-qualificações, às vezes muitas licitações ali para compor a estimativa de despesa dentro da fase interna da licitação, chama-se o mínimo de 3 fornecedores, busca notas fiscais, contratos anteriores, mas os fornecedores eles podem estar ali dentro da fase interna da licitação, compondo, né,
esse orçamento estimado para balizar todo o procedimento licitatório e que é obrigatório, tanto nas contratações diretas como nas licitações, das modalidades de licitação. Então, ele está no planejamento, né? Ele vai ali antes e faz o cadastro, apresenta a sua empresa para o órgão público. Ele está na fase externa quando fez a publicidade do edital, quando ele vai ler o edital, né? Ele vai fazer os seus pedidos de esclarecimento, ele vai impugnar o edital, ele vai entrar em contato com o órgão para fazer a vistoria, a visita, né, se apresentar ali para o técnico, às vezes, do órgão, do departamento de suprimentos, ou ali para o pregoeiro. Ele se apresenta. Nós temos que desmistificar essas questões de não se apresentar para o órgão público. O comercial de uma empresa, o gerente comercial, o diretor, ele não vai nas empresas, leva os prospectos da empresa, ele não manda mala direta. A mesma coisa é com as licitações. É compras e contratações, é dar na mesma. Tem que se apresentar para a empresa, né? Organizar ali sua proposta, né? Apresentar os folders, apresentar a estrutura da empresa, a organização, quantos maquinários você tem, quantas pessoas que você tem trabalhando, qual é o nível de cada pessoa dessa. Então, enfim, né, tem que trabalhar de forma a apresentar a sua empresa e já vislumbrar contratos administrativos, né, que você poderia estar fazendo e às vezes você aguarda que chegue até você. Isso não é licitante supremo, não é analista de licitação profissional. E na fase de documentação, propostas, lances e recursos. Lógico, ele está ali para organizar toda a documentação, formalizar a proposta, seja ela presencial, seja ela virtual, né? Fazer os lances, precisando de recursos, entrar com recurso administrativo, né, da sua inabilitação ou desclassificação, ou se você viu ali de forma estratégica, você ficou em segundo, terceiro lugar, você viu que você pode desclassificar o licitante ali que está em primeiro ou em segundo, né? E ali você entra com recurso, mostrando ali para o pregoeiro, pelo agente de contratação, que aquele licitante ele não atende os requisitos que está pedindo no edital e que você atende, né? Então, trabalha também muito aí nessa fase de disputas. E por final aí na homologação, assinatura do contrato e execução contratual, como já dito também, né? Ele acompanha, ele auxilia, né, auxilia ele na execução contratual, ele faz os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste, faz os pedidos de aditivo. Então, o licitante, né, o analista de licitação profissional supremo, ele é único, né? Ele entende da lei, ele entende do produto, ele entende do serviço, ele está ligado, né, com a empresa e com o órgão. Ele é aquele mediador que vai fazer a ligação da sua empresa e com o órgão. E ele busca firmar aquele contrato administrativo. Então, é disso que nós falamos. Nós falamos aqui de profissional, do analista de licitação que não pensa somente é, em um serviço, em um edital. Ele já vislumbra quais os órgãos que estão numa área. Ah, eu vou trabalhar com licitação numa área de 200 quilômetros, 100 quilômetros. Quais os órgãos que poderiam estar comprando o meu serviço? Quais os órgãos que poderiam estar contratando o meu serviço ou comprando o meu produto? É dessa questão que eu estou falando do licitante profissional supremo. Eu falo isso porque este método que eu ensino licitação, ele é bem diferenciado. É o método que mostra que o analista de licitação profissional, ele muitas vezes é contratado pela empresa para ele organizar todo o departamento, né? Ele fica somente naquele departamento organizando tudo. Eu sei que existem empresas que não contratam somente o analista para fazer esse serviço, né? Mas muitas vezes pecam por isso, porque às vezes ele está fazendo outro serviço e está deixando o procedimento licitatório, que é uma futura contratação para aquela empresa, né? Muitas vezes ele vai fazendo outros serviços de forma desordenada, é porque tem que resolver de forma ansiosa e esquece que ele poderia estar participando de uma licitação ou contratação direta, buscando mais contratos, né, para aquela empresa. Então, o analista de licitação supremo profissional e não aventureiro e amador, ele trabalha geral com as licitações.
ele analisa o contrato, ele investiga os contratos, ele cumpre, né, todos os serviços, ele exige, ele fiscaliza, ele colabora ali com a empresa, porque ele quer que no final daquela execução, que ele faça que o órgão aceite o aditivo. Ele quer que no final daquele contrato, o órgão possa contratar mais uma porcentagem daquele serviço prevista em lei. Nós já sabemos. Que não haja supressão de 25%, mas haja acréscimo de 25%. Pensa só, você está trabalhando num órgão e ele vai mandar uma carta para você informando que ele não vai querer mais os seus serviços, porque não é um serviço de qualidade. Ele te dá uma declaração ali que você não entregou os produtos corretamente, sua empresa vai ficar manchada no mercado, né? Então, tem que se preocupar com a mentalidade do analista, tem que se preocupar com a qualidade do serviço, quais que são as funções do analista de licitação dentro de uma empresa, que é muito maior do que a gente imagina, né? Este profissional, mais uma vez, ele é o comercial de uma empresa. Então, por isso que ele recebe um salário melhor, né? Ele recebe uma porcentagem sobre aquela licitação que ele ganhou. É lógico, se ele venceu um procedimento, se ele buscou, se ele lutou por aquilo, é mais que justo ele receber uma porcentagem daquele serviço ou daquela venda daquele produto. Então, pessoal, essa aula aqui é para nós demonstrarmos nesse vídeo quais são as funções, né, e qual que é a mentalidade, e eu não consigo aqui falar tudo, nós sabemos que é muito mais além do que a gente imagina, né, para que a gente possa treinar isso e colocar na cabeça para quando a gente for trabalhar com licitação, a gente saber realmente com o que você está trabalhando, né? Afinal de contas, aqui é o uso do dinheiro público e para atender ao interesse público, que é o princípio maior da administração em geral. Pessoal, eu peço que vocês entrem em contato se vocês quiserem saber mais, né? Eu sempre deixo aqui as minhas redes sociais, né? Sempre deixo aqui meu telefone, meu WhatsApp para entrar em contato, a gente possa fazer boas parcerias, ter uma mentoria aí de licitante supremo, único, que sabe corretamente a utilizar todas as estratégias, seja administrativas, comerciais, seja jurídicas, governamentais, todas as estratégias, porque este profissional ele tem que ampliar o seu conhecimento. E para ampliar o conhecimento é necessário capacitação. Então, aguardo o contato de vocês e até o próximo vídeo.